Mais uma vez aqui na nossa roda de conversa, já passamos por praticamente todas as faixas etárias, né, gente? Começamos primeiro numa geral, para nós nos situarmos, passamos pela adolescência, pelas crianças, depois de passar pelos adultos, agora nós estamos aqui nos idosos, né? E para conversar hoje um pouquinho. E vamos vendo, vamos conversando enquanto nós estamos mantidos em casa, vamos conversando por aqui. Uhum. Acho que nós vamos começando e elas vão entrando, tá? Então, essa noite nós temos o prazer de ter junto de nós, né, o Dr. Eduardo Takeyama, né, um médico homeopata, né, do nosso grupo, do Instituto, né, Hahnemanniano George Galvão e do ILA, né, que é que eu admiro bastante, né, como profissional, como amigo, e agradeço muito de tê-lo por perto na vida. Opa, Né? igualmente. Então, o microfone é seu. Ah, legal. Tudo bem, gente? Todo mundo com aquela disposição? Às 8h40 da noite? Vamos lá. Eu vou fazer uma introdução, vou compartilhar a tela com vocês. Não vou ficar lendo muito, tá bom? Porque já está meio tarde. Vou tentar falar meio rápido para deixar bastante tempo para a pergunta de vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a Margarida e o Willa. Para mim, ambos são muito importantes. Já faz alguns anos aí que eu estou como colaborador pelo convite, por generosidade dela. E é um prazer sempre que a gente conversa, fica junto, joga a conversa fora, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a melhor idade, né? E eu tô vendo que algumas pessoas, se não for a maioria, não pertence ainda a essa faixa etária. E eu tentei justamente fazer uma apresentação breve aqui, porque, se Deus quiser, todos chegaremos lá, né? Então, vamos lá. Eu dividi essa apresentação numa introdução, depois eventos esperados e inesperados, vou falar brevemente, tá? Fases da vida, situação demográfica brasileira, predisposições, depois a gente vai entrar mesmo na parte de saúde, predisposições, doenças crônicas, tratamento homeopático e o planejamento, né? Como é que a gente vai planejar saúde, qualidade de vida e finanças. Vou falar mais de saúde, né? Claro. Então, primeira coisa, eu quero falar de sustentabilidade. Na verdade, eu entrei no YouTube, no canal do YouTube do IBGE. Nem sabia que existia. Para pegar alguns dados demográficos, para saber como é que está a população brasileira, enfim, como é que está a distribuição, né? E aí eu me deparei com esse vídeo, que é super simples, mas que eu acho que vai casar bem com o que eu quero falar aqui. Então, eles diferenciam desenvolvimento de crescimento, tá? Então, o crescimento é um índice quantitativo, que é o que acontece com o nosso corpo, né? A gente cresce e depois tem um declínio. E o desenvolvimento eu relacionaria mais à parte psíquica, né? O nosso desenvolvimento, salvo se tivermos, Deus queira que não, uma demência, né? O nosso desenvolvimento, ele continua até o dia da nossa morte, né? E aí outro conceito que o IBGE põe nesse vídeo é a sustentabilidade, que é sobreviver, prosperar e adaptar.
Tá? Então, duas palavras que eu acho muito importantes aqui nessa roda de conversa. Primeiro é sustentabilidade e depois é adaptação. Tá? Por quê? Porque a vida é adaptar-se, né? Uma das grandes características da vida é a adaptação. Adaptação, assimilação, ressignificar os acontecimentos, né? Então, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Eles usam alguns indicadores que depois vai bater com o que eu vou falar lá no final sobre o planejamento. Então, tem os indicadores, são 4 grupos, né? Ambiental, social, econômico e institucional. Não vou ficar lendo aqui, depois, se der, vocês entram, né, no canal do IBGE, mas vai falar da dimensão ambiental. Por que que eu estou falando isso? E tem a ver com a pandemia. Na verdade, ao meu ver, pelo menos, né? A gente, falando rapidamente assim, ó, a gente não produz energia, né? A gente é movido à luz solar. A gente não faz fotossíntese. Quem faz fotossíntese é a planta. Então, a planta consegue fazer o quê? Pegar a energia do sol, pega o gás carbônico do ar, pega a água da terra, faz uma ligação, o carboidrato, essa energia é guardada ali numa reação, uma ligação química, aí a gente ingere esse carboidrato, respira, né, O2, a gente pega transforma em ATP, que é uma molécula, transforma em energia, essa energia a gente pode chamar de energia vital, tá bom? A gente tem esse conceito, às vezes, que parece meio místico e muito imaterial, muito, né, sobre energia vital, mas a gente pode, se a gente for falar da parte material, energia vital é isso. É a energia que a gente usa para viver, através do oxigênio, né, do oxigênio e do carboidrato, tá? Que é a energia limpa, né? Não sei se vocês lembram do ciclo de Krebs e do ciclo de Corey. O de Krebs é mais eficiente e o de Corey é sem oxigênio, ele é menos eficiente, gera menos ATP. Enfim. A biodiversidade ela é importante tanto na agricultura como para o ser humano, né? A gente, quando uma coisa é verdadeira, a gente pode transportar para qualquer nível. Então, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Sustainable, que tem na Netflix, e tem um agrônomo muito inteligente, eu achei ele muito inteligente. Ele comprou uma terra e a terra já tinha sido muito explorada. E ele falou, eu teria que gastar muito dinheiro nessa terra para conseguir alguma produtividade. Que ele falou, o que a gente fez? A gente selecionou, por causa da biodiversidade, a gente testou vários grãos e tem um grão que cresce muito bem nessa terra que foi explorada. Então, ele não usava agrotóxico e não usava pesticida, porque ele se adequava muito, né? Isso é adaptação também. Então, se a gente conhecer o terreno, vou fazer um paralelo, se a gente conhecer o terreno e a gente conhecer o que é bom para aquele terreno, isso se transforma numa coisa natural, é sustentável e é produtivo, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque para a gente se adaptar, a gente tem que se conhecer. Então, outra palavra importante é autoconhecimento. Conhecimento do terreno. Se você vai plantar, você tem que saber como que é aquele terreno. Ele tem os macronutrientes, cálcio e tal, né? Que são mais os minerais. Ou não tem? É mais argiloso, tem muita matéria orgânica, tem mais areia. Qual planta que vai melhor aqui? E no ser humano é a mesma coisa. A gente tem que conhecer o nosso temperamento, a nossa constituição, o que faz bem e o que não faz bem. Bom, tudo está interligado, né? A dimensão social, a gente está indo do macro para o micro, tá? E indo né, para dentro e para fora. Na verdade, a gente vai do macro para o micro, do micro para o macro, porque tudo é uma coisa só, tudo é natureza. Então, na dimensão social, a gente vai ver a população, habitação, educação. Tem a ver com o nosso corpo, né? Tudo vai imitando a natureza, né? Sistema hidráulico tem a ver com os nossos vasos,
enfim, dá para a gente ir fazendo relações aí. Dimensão econômica, desempenho macroeconômico, financeiro. Nossa, será que isso faz bem? Não faz bem? Tem muito esse... vou entrar um pouco em política, vai. O pessoal que é mais liberal acha que, né, o desempenho macroeconômico, financeiro e o crescimento é muito importante. O pessoal que é contra isso e é radical também, fica falando que é só o indivíduo que importa. E, na verdade, a gente tem que... A natureza é completa e a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Então, a parte financeira é importante? Claro que é importante também, né? Depende do valor que você dá para cada um. Mas a gente também tem que saber isso para ter uma vida sustentável, entre aspas, tá? E a dimensão institucional, orientação política, se a gente quiser trazer um pouquinho mais para o micro, relações familiares, né? Visões de mundo, valores. Tá? Então, estou tentando trazer do macro, uma visão macro de sustentabilidade para a gente trazer para a nossa vida, micro, e ao mesmo tempo um pouquinho entre os dois, vai para as relações familiares, etc. Tá? Para a sociedade, para a micro-sociedade, que é a nossa família, tá? Então, o Solon, lá da Grécia, olha só o que ele escreveu. Naquela época, né? Ele foi um legislador, né? Nós, os mortais, bons e maus, julgamos alcançar o que esperamos. Sobrevém, no entanto, a infelicidade e nos lamentamos. A gente está numa época assim, né? O enfermo espera obter a saúde, o pobre a riqueza. Todos se empenham por alcançar dinheiro e bens, cada um ao seu modo. O comerciante, o marinheiro, o camponês e o artífice, o cantor e o vidente. O vidente, ainda que o preveja, não consegue afastar a desventura quando ela vem. Em todos os trabalhos há perigo, ninguém sabe como se deve parar o empreendimento iniciado. Mas aquele que tenta, isso que eu queria deixar bem frisado. Aquele que tenta agir bem, sem pensar, cai em grande e terrível desgraça. E ao que age mal, a divindade concede-lhe, em tudo, boa sorte e libertação de sua loucura. Então, por que eu estou falando isso? Parece injusto isso, né? Mas assim que a vida é, né? A gente vai vivendo e a gente percebe que, ok, quem age bem, a chance das coisas darem errado são muito menores, mas acontecem. Então, a gente tem que se prevenir e se a gente tiver uma vida sustentável, financeiramente, saúde, depois a gente vai falar de tudo isso. A chance da gente ser atingido por esses males, né, é muito menor. Bem, a gente tem que minorar tudo isso. E São Tomás de Aquino, ele fala que a verdade é a adequação entre o intelecto e as coisas. Então, a verdade é a adequação entre o intelecto e as coisas, tá bom? A adaptação, tá? Se a gente for falar aqui do Solon, né, ele está falando mais da parte do crescimento, né? Ele não está falando do desenvolvimento tanto, né? Então, aqui já vai uma crítica. Ok, o material é importante, mas para quem desenvolveu, ressignificou, né, a parte psíquica, tanto afetivo como volitivo, como o cognitivo e o volitivo, a adaptação é muito mais fácil, né? Tudo isso acaba sendo minorado e ressignificado. A gente está vendo muito isso na pandemia. As pessoas que têm valores sólidos e psiquicamente estão bem equilibrados, eles estão se adaptando muito mais facilmente, né? Nessa época diferente, né, que a gente está vivendo. As fases da vida. Aqui o Maffei é um patologista que a gente estuda bastante porque ele consegue traduzir com a linguagem acadêmica muito do que a gente observa na homeopatia e na vida. Tá? Não é aquela visão mecanicista, né, que a gente aprende na graduação, na faculdade. Então, o que ele vai falar aqui é que a vida tem fases, né? Nós somos uma espécie humana. Então, ok, cada um passa de uma maneira individual,
mas algumas coisas são coletivas. E, por exemplo, as fases da vida é uma coisa inevitável, né, para o ser humano. Cada um vai passar do seu jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem uma experiência de vida, isso forma o que a gente chama de caráter, né? Mas existem algumas diferenças. Para resumir, é como se a gente fosse do animal para o hominal, tá? Então, quando é bebê, é mais uma coisa instintiva, quando é adolescente, é mais aquela coisa do mito do herói, né? E aí, conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai tendo outros valores. O ideal é que a gente cultive valores, entre aspas, mais altos, vamos dizer. E o que a gente tem visto na sociedade ultimamente é muito as pessoas, uma grande parte está cultivando mais o crescimento, não o desenvolvimento, né? Você observa isso em tudo. Economia, então as pessoas prezam mais pelo crescimento material do que pelo desenvolvimento. Não, já frisando, não estou dizendo que a parte financeira não seja importante, ela é, mas ela vai ser um espelho dos seus valores, né? Então, o crescimento, até uma certa idade, se a gente for falar agora do nosso organismo, o nosso crescimento ele tem um pico e depois a gente, o corpo vai entrando, entre aspas, em decomposição, né? Algumas células nossas, elas são, por exemplo, a célula muscular, ela não se renova. No seu corpo, o nosso corpo ele não faz outras células musculares, né? O sistema nervoso central, o neurônio também, o nosso organismo não faz novos neurônios. Ele coloca tipo um cimento ali, né? As células ali da glia fazem tipo um cimento. Por isso que quem tem derrame mais sério, ele não, muitas vezes não fica uma sequela, não recupera o movimento. Então, enfim, a gente precisa estar sempre se observando, sempre sabendo em que fase da vida a gente está, e programando sempre o desenvolvimento e sabendo aonde a gente está do crescimento, né, para se programar. Esse daqui é um resumo, né? Então, e agora eu vou passar para outra parte aqui que eu encontrei do IBGE, que a nossa população está envelhecendo, né? Olha os vistos. Então, isso a gente também tem que enxergar no macro e se precaver, né? E ter uma vida sustentável também nesse sentido. Então, em 1950, olha como era a nossa pirâmide. Muita gente de 0 a 4 anos, né? Muitos indivíduos de 0 a 4 anos. O lado direito é o feminino, o lado esquerdo é o masculino, né? Então, era bem pontuda, vamos dizer assim. E agora, em 2018, olha como ela está criando aqui muito mais pessoas aqui nessa faixa etária aqui dos adultos. E o futuro, a gente, em 2060, a projeção é 25,5% da população com 65 anos. E 14,7%, em 2018 era 9,2%. E 14,7% da população terá 0 a 14 anos, e em 2018 era 21,9%. Então, a população brasileira, ela está envelhecendo, ela vai envelhecer, né? A expectativa de vida em 1940 era 45,5 anos, em 2017, 76. A taxa de fecundidade não é de natalidade, tá? Considera uma idade fértil entre 15 e 49 anos, e cada mulher em idade fértil, em média, está tendo 1,77 filhos. Então, isso quer dizer o quê? A gente não está nem repondo a população, né? Porque é um casal, são dois, e a mulher tem 1,77 em média. Então, entra menos gente na base da pirâmide e a expectativa de vida está aumentando, então a tendência é a base ficar mais estreita e ficar com aquela curva mesmo, né? Tipo uma barriga. Por que é importante a gente saber disso? Porque vai mudar, né? As coisas vão mudar.
em economia, em tudo, né? E isso afeta a gente, né? O macro afeta a gente. Então, o aumento da expectativa de vida, mais redução dos níveis de fecundidade é igual ao envelhecimento da população, e olha aqui, como é que tá? Previsão. Tá bem, então. Aquele pessoal que estava aqui, ó, como adulto, agora tá mais para cima, né? E entrando menos gente na base da pirâmide, né? Que não é nem mais uma pirâmide praticamente. E aí agora falando sobre tudo isso, sobre essa visão mais macro, né? Que é importante a gente saber para se precaver. É uma coisa da economia que eu tenho pensado esses dias. Algumas pessoas que nasceram na fase da hiperinflação, elas não tinham como ter o hábito de poupar. Por quê? Porque o dinheiro que você tinha hoje, amanhã já valia muito menos. Então, todo mundo sai para gastar logo. Por que eu estou falando isso? Porque eu observo assim, né, no meu círculo social, que muitas pessoas elas não tiveram o hábito de poupar e agora elas estão enfrentando uma certa dificuldade. Então, esse gap, né, de gerações, a gente que é mais velho vai precisar educar os filhos para isso, né? Porque o valor real do dinheiro está cada vez menor, o IPCA não é um índice tão confiável assim, né? E o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. Então, a gente precisa poupar sim, precisa aprender sobre finanças para a gente poder se precaver e assistir a nossa família, né? E dar educação financeira também para os nossos filhos, né? Que é uma coisa que muita gente da minha idade não teve. Por quê? Porque os pais gastavam o mais rápido possível, porque amanhã a coisa já ia estar muito mais cara, né? A gente teve mais essa educação financeira, né? Então, vamos falar agora mais da parte da saúde. Eu acho que isso vale para tudo, como eu estava falando, em todos os níveis, a gente precisa aprender a poupar tudo, né? A gente tem uma vida e um tempo. Algumas pessoas acreditam que são várias vidas, mas enfim, a gente tem que viver essa, né? E bem vivida. Então agora vamos falar um pouquinho mais de saúde. Então a predisposição é o que o próprio nome já diz, é aquilo que a gente carrega geneticamente como ponto fraco, vamos dizer assim. Por isso que existe o mito de Aquiles. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Geralmente é mais de um. Então, de novo, a gente precisa conhecer o terreno. Se a gente conhecer o nosso terreno, a gente vai conseguir se prevenir, né? Ah, tá bom, eu tenho uma gastrite. Quais alimentos eu vou escolher para me alimentar? Né? Se eu não tenho a consciência que eu tenho essa gastrite, eu não vou me precaver. Ah, eu tenho um temperamento mais ansioso. Quais tipos de situações eu devo evitar? Ou, tá bom, eu tenho um temperamento mais colérico. Nossa, será que eu consigo desenvolver algum modo de me controlar? Para eu não depois escolher alguns resultados negativos, né? Porque eu estourei. Então, tudo isso é importante. E aí, na homeopatia, a gente chama de doenças crônicas, todos aqueles sintomas que não melhoram sozinhos, por si sós. Né? Não é uma doença aguda que nem a Covid-19. Né? São doenças crônicas, gastrite, asma, enxaqueca. E aí existem as falsas, a gente faz esse diagnóstico, falsas doenças crônicas e doenças crônicas verdadeiras. As falsas doenças crônicas, elas são geradas por maus hábitos. Mas se a gente parar com aqueles hábitos, isso vai desaparecer. Tá? E as verdadeiras são aquelas que vão existir independente do mau hábito ou não, mas são agravadas pelos maus hábitos. Então, de qualquer maneira, a gente tem que, por exemplo, um colesterol alto, né? Ou a gastrite que eu já estava comentando, né? Então, a gente precisa conhecer o terreno e o que é a doença crônica verdadeira para ir se precavendo, e as falsas a gente
parando com os maus hábitos, a gente vai conseguir economizar a energia vital. Essa energia da vida é como se fosse, vou fazer só uma analogia para ficar mais fácil de eu conseguir explicar. É como se fosse uma pilha. Então, a gente tem uma pilha que a gente vai reabastecendo e recarregando quando a gente se alimenta, quando a gente come e respira, né? A energia, ela é uma grandeza escalar. Ela não tem direção. Quem vai dar direção é o nosso corpo, até por causa da hereditariedade. Então, a gente pode fazer algumas coisas, outras não. Depende da hereditariedade. E tem o livre-arbítrio, né? Então, quando a gente evita maus hábitos, a gente, na verdade, está economizando energia vital. E se a gente fizer um tratamento, o que o tratamento homeopático ele proporciona? O tratamento homeopático, através dos medicamentos, a gente consegue tratar a doença crônica verdadeira. Ao tratar a doença crônica verdadeira, essa energia vital que a gente tem, que não é mística, energia da vida, a energia a gente não vê, né? A gente vê o trabalho, né? A energia é um potencial e é uma grandeza escalar. O que dá direção é aquilo que eu estava comentando. Então, se você tem menos sintomas, você economiza, porque os sintomas é trabalho, tá? O sintoma é trabalho. O trabalho é o quê? Respirar. A gente tem uma energia, que é da vida. O trabalho é o quê? Respirar, andar. A gente gasta uma energia para comer, né? E os sintomas que não são, né, os mórbidos, né, aquilo que a gente faz que não é bom para a gente, entre aspas, né? Uma dor de cabeça, uma falta de ar. Isso é trabalho também. Isso você está, entre aspas, desperdiçando energia vital. Ok, é o equilíbrio possível, mas é um desperdício, entre aspas, de energia vital, né? Então, o tratamento homeopático, existe o tratamento do agudo também, mas eu quero falar mais das doenças crônicas, né, verdadeiras. Então, como a gente tem alguns parâmetros para saber se o indivíduo está melhorando ou não, que é, né, o que a gente sempre fala, que é do mais grave para o menos grave, do mais profundo para o mais superficial. O fato é que quanto mais próximo dos órgãos nobres estiverem os sintomas, mais energia você vai gastar. Quanto mais superficial esses sintomas estiverem localizados, menos energia você vai gastar. Né? Então, a gente tem essa regra, que é simples, mas é da natureza, e a gente observa, né? Então, entre aspas, quanto mais o indivíduo faz o tratamento crônico, né, da doença crônica verdadeira através dos medicamentos homeopáticos, mais livre ele fica. Livre para quê? Que esse é o conceito de cura para a homeopatia, né? Atingir os seus mais altos fins. Tá? Então, tem a energia da vida, que é a energia vital. Passa pela sua hereditariedade, que é o terreno. Vamos lembrar sempre lá do macro também, sustentabilidade. Vamos economizar energia. Como é que eu vou economizar a minha energia? Tem a energia do meio, que eu preciso também colaborar para deixar um mundo melhor aí para, né, as novas gerações. Mas da minha saúde, como que eu faço isso? Essa energia vital, ela passa através, entre aspas, do nosso hardware, que é o nosso material genético. E aí, ali dentro da célula tem o núcleo e tem o citoplasma, certo? A hereditariedade, a gente está falando do núcleo. A partir do momento que isso vai para o citoplasma, vai para o fenotipo, vai para o que a gente consegue ver. São as funções, etc. Nossas características, né? Então, quando a gente está fazendo menos sintomas, a gente está economizando energia para direcionar para aquilo que é saudável. Tá? Então, o tratamento homeopático, ele proporciona isso. Por que isso é importante? Porque você diminui a sua predisposição a moléstias. Quem está com mais energia, mais saudável, mais bem nutrido, você fica menos predisposto a moléstias.
tá? Então, o que que acontece nesse... Aí vamos fazer um apanhado geral. Na pandemia, o que a gente... E tem um monte de gente falando isso, é um grande desequilíbrio do globo, né? Então, não é só a pandemia, não foi só o vírus que apareceu. A gente vai ver o quê? Nuvem de gafanhoto. Também é um desequilíbrio, né? O surgimento. Então, o que a gente precisa fazer? É economizar energia vital, né? Ser responsável pelo meio ambiente, do mesmo jeito que a gente tem que ser responsável pelo nosso corpo, pelas nossas escolhas. E, enfim, acho que é o recado que eu queria passar isso. Agora, o outro recado que eu acho muito importante também é que nem eu estava falando, o nosso crescimento ele tem um auge e tem um declínio, mas o nosso desenvolvimento não. Então, qual que é a responsabilidade, na minha opinião, né, de quem tem mais idade na pandemia? É orientar os mais novos. Por quê? Porque os mais novos muitas vezes não têm os valores que vocês já aprenderam a cultivar. Então, sei, o que eu tenho observado muito tem uma diferença gritante entre as pessoas que se adaptaram e não se adaptaram à pandemia. Então, os pacientes que não se adaptaram à pandemia, eles chegam no consultório se queixando e perguntando, nossa, quando será que vai terminar a pandemia? Ok, eu também faço essa pergunta, mas são sentidos diferentes, né? As pessoas que se adaptaram à pandemia aproveitaram esse momento que você está menos voltado para o externo e mais para o interno e descobriram coisas novas da própria vida, da própria personalidade, enfim, entraram mais em contato com coisas diferentes. Então, essas pessoas falam, nossa, a pandemia está muito ruim, tem muita gente sofrendo, mas eu estou bem. Por quê? Porque eu aproveitei para fazer um curso que eu sempre quis, tal plataforma disponibilizou online, eu busquei, eu fiz. Eu vou dar um exemplo que eu vou falar rapidamente da minha mãe. A minha mãe ela tem 84 anos e ela é hipermoderna. Sempre teve à frente do tempo dela. E ela já tinha aprendido a usar o WhatsApp, mas o que ela tem feito? Ela não está mal. Meu pai tem demência, tem um começo de demência. Ela poderia estar muito mal. Mas o que ela tem feito? Ela fica no WhatsApp com as amigas dela, trocando mensagens que não são ruins, são edificantes. Ela conseguiu um jeito de fazer compras. Ela não está fazendo online, mas tem uma amiga que passa lá para fazer e leva as coisas para ela. No começo a gente que comprava, ela já deu um jeito nisso. E fica falando para a gente, vem buscar tal coisa. E ainda passa amor para os filhos. Vem buscar, eu fiz um pão, eu fiz não sei o quê. Ela está aprendendo a cozinhar. Coisas que ela não cozinhava. Então, assim, não é porque é minha mãe, não. Mas eu considero um exemplo. Porque, enfim, ela se formou em farmácia, né? Porque ela, né, japonesa. Ninguém se formou, não era costume, né, as mulheres se formarem, enfim. Então, resumindo, fora o orgulho, né, da minha mãe, que eu tenho pela minha mãe, cuida do meu pai de 90 anos, que está com um pouco de demência, enfim, extraordinário, né? Então é isso, acho que o recado que eu queria passar era esse, para a gente economizar, poupar, e poupar não é só poupar, também é poupar dinheiro, para atravessar essas crises, né? Vamos transportar para tudo. As empresas que vão sobreviver são aquelas que tinham menos dívidas, estavam menos alavancadas, que tinham mais capital próprio, enfim, que eram mais conservadoras, né? Os indivíduos é a mesma coisa. E a saúde vai ser a mesma coisa. Quem se alimentou melhor, quem economizou energia vital, né? Então, e o tratamento homeopático, ele proporciona isso. Porque a gente leva em consideração tanto a parte psíquica como a física. A gente leva em consideração tanto o crescimento como o desenvolvimento. Né? Gastar menos energia com sintomas e ainda a gente consegue, através, a gente não, né? O medicamento e a técnica homeopática, a gente não faz nada. O medicamento homeopático consegue estimular e catalisar o desenvolvimento.
quando a gente... eu diria até que a pandemia, alguns aspectos são homeopáticos. Por exemplo, as pessoas que estavam distantes dos pais, pela saudade, às vezes estão mais próximos, espiritualmente falando, né? Ou, do que antes. Por quê? Porque estão mais em casa, sentem mais saudades. Então, tudo isso foi, de certa maneira, foi até homeopático. Esse distanciamento que já existia, né? E as pessoas, uma boa parte, valorizando tanto só o material, né? Aconteceu esse movimento também em algumas famílias. É isso aí. Se a gente puder abrir para perguntas, não sei se está bom assim, Margarida. Então, mas é bem isso que o Eduardo está trazendo, né? De nós estarmos mais próximos, ele está lá em São Paulo, né? Nós que estou aqui revendo algumas pessoas queridas, conhecendo outras que estão até bem distantes de Florianópolis, mas que nós temos o prazer de ter aqui junto, né? Então, de poder se aproximar e compartilhar, né, dos nossos interesses, das nossas necessidades, no sentido do desenvolvimento mesmo, né, que é trazer a saúde,